Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para começar as nossas primeiras conversas com o Observatório da Desinformação nas eleições de 2022. É um prazer aqui ter vocês conosco para poder discutir desafios envolvendo combate à desinformação nas eleições de 2022. Eu, Alexandre Pacheco da Silva, professor aqui da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Estou aqui com o também coordenador do Observatório, o professor Caio Mário da Silva Pereira Neto, que está aqui comigo para hoje ter o privilégio de ouvir duas professoras que vão poder nos dar um pouco das suas expectativas e desafios a respeito do início do período eleitoral aqui no Brasil, pensando que essas eleições, sem dúvida nenhuma, vão ser eleições diferentes, ímpares, seja pelo grau de agressividade e disputa entre candidatos, seja porque a gente tem uma novidade aqui a respeito de discussões sobre a credibilidade do processo eleitoral. Mas antes da gente entrar nas nossas discussões, eu já vou passar a palavra aqui para o Caio. Caio, por favor, fique à vontade aqui para fazer a introdução. Em seguida, a gente passa para as nossas convidadas. Alexandre, obrigado. É um grande prazer estar aqui com você, com a professora Raquel, com a professora Clarissa e com pesquisadores aí do Observatório, Tony, Helena e o Rodrigo Moura. Eu acho que a gente vai ter aí muitas conversas ao longo do período eleitoral. A ideia é que a gente possa abordar nessas conversas diversos aspectos. E acho que a gente está aqui na véspera do começo da campanha eleitoral e nada melhor do que a gente discutir um pouco as expectativas, né? O que a gente pode esperar para esse processo eleitoral, como as cortes eleitorais podem se posicionar e as discussões que podem surgir aí pela frente, especialmente enfocando a questão da desinformação, que parece bastante relevante nessas eleições em especial, e que a gente vai estar acompanhando aqui no Observatório. Então, é um enorme prazer, Raquel, Clarissa, estar com vocês aqui, e a gente vai estar juntos aí ao longo de todo esse período, enfim, tentando discutir, analisar e ponderar os aspectos centrais desse processo informacional que a gente vai viver ao longo das eleições aqui. Obrigado, Caio. Bom, estendendo aqui os seus agradecimentos, eu acho que nós poderíamos agradecê-las, tanto a professora Clarissa quanto a professora Raquel, por aceitar o nosso convite. E, sem mais demora, a gente já vai começar com a primeira rodada, que é uma rodada de expectativas. E eu já vou passar a palavra para a professora Clarissa, quem eu, obviamente, vou começar a chamar de Clarissa, um pouco pela longevidade ali do nosso relacionamento e das conversas que a gente tem tido sobre diversos temas. Clarissa, eu queria começar com você discutindo um pouquinho expectativas, e, obviamente, expectativas do ponto de vista da sua área de maior especialidade, que é a liberdade de expressão. A gente já tem visto aqui algumas discussões recentes a respeito de disputas sobre que conteúdo pode permanecer publicado, que conteúdo pode configurar, por exemplo, ofensas à honra. Eu queria ouvir um pouco você, dentro desse início do período eleitoral, o que você antevê como, vamos dizer assim, expectativas dentro das disputas que, na minha visão, pelo menos, já estão acontecendo? Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer muito pela oportunidade de participar dessa conversa, desse debate. Agradecer muito especificamente ao professor Alexandre, ao professor Caio Mário, que gentilmente fizeram o convite. E também agradecer à professora Raquel, que topou a empreitada de a gente formar um grupo para acompanhar esse período eleitoral, esse período de campanha, e poder trocar, aprender e, quem sabe, refletir de uma maneira mais aprofundada e sistemática em torno dos diversos problemas que a gente já antecipa. Agradecer muito também ao Rodrigo Moura, ao Antônio Belisário e à Helena Secaf por integrarem também esse projeto e nos ajudarem nessa empreitada. E, voltando à pergunta do Alexandre, a quem também vou me permitir chamar Alexandre apenas por razões que ele já antecipou, eu acho que o que eu vou dizer aqui é um pouco compartilhado, né, por grande parte das pessoas que
acompanham as diversas disputas, né, em torno do que significa a liberdade de expressão, de quais devem ser os seus limites. E eu acho que o que a gente vai ter é uma intensificação da disputa desse direito, do sentido desse direito e do seu papel, principalmente no que diz respeito ao período eleitoral e o tanto que ele se relaciona, né, o tanto que esse direito se relaciona, em que medida ele se relaciona e como ele se relaciona com o valor das eleições, né, e o valor das eleições como um momento muito privilegiado de exercício dos direitos democráticos e das liberdades políticas. Então, o que eu acho que vai acontecer, eu espero que a gente, né, possa ver algum esforço de sistematização, é uma disputa intensa sobre o sentido desse direito e de que papel ele deveria desempenhar, muito especificamente, né, no momento eleitoral. Pelo seguinte, né, porque a gente valoriza a democracia, né? A gente entende que a democracia é importante, né? E a gente também acha que ela não funciona bem sem um debate público robusto, né? Vamos imaginar que a gente tivesse apenas um direito de voto, mas não tivesse a prerrogativa de conversar com ninguém a respeito das escolhas políticas que a gente tem a fazer nesse momento eleitoral, né? Dificilmente a gente diria que a gente teria uma democracia apenas com o direito de votar, mas sem o direito de falar a respeito daquilo acerca do que a gente tem que votar, né? Então, de uma certa maneira, acho que todo mundo parte de uma intuição, às vezes um pouco articulada, né, de que o direito de voto ele é informado e ele adquire parte importante do seu valor, né, também da proteção da liberdade de expressão, né, pelo menos como um meio para a manutenção de um debate público robusto, por meio do qual a gente pode se informar, por meio do qual a gente pode formar as nossas convicções, por meio do qual a gente pode também influenciar na formação da convicção dos nossos pares, né, numa democracia. Agora, no momento eleitoral ainda tem um outro problema, né, uma outra questão, que é a da isonomia, né, da igualdade, da paridade de forças entre aqueles que disputam um lugar ao sol, né, no espaço autoritativo, né? Ou seja, uma disputa pelos cargos públicos. Então, a gente tem ainda que se preocupar com isso, né? Com a paridade de forças. E a liberdade de expressão também sofre influência dessa preocupação, né? Do tanto que faz sentido a gente restringir, né, alguns tipos de expressão também em função da tutela dessa paridade de forças, dessa igualdade de condições para disputa por um cargo eletivo. Então, eu acho que a gente vai ver uma disputa importante, né, em torno da maneira como a liberdade de expressão se relaciona, né, por um lado, com a manutenção da qualidade do debate público, para que a gente possa exercer o voto de forma valiosa, informada, por outro lado, né, da relação da liberdade de expressão com o próprio exercício dos direitos políticos, porque as pessoas entendem que elas, né, quanto cidadãos partícipes em igualdade de condições de uma democracia, elas não querem só apenas votar, mas elas querem também participar do debate, e muitas vezes entendem essa prerrogativa de expressão também como um aspecto do seu direito político. E, por fim, a relação da liberdade de expressão com esse valor muito específico do período eleitoral, que é a paridade de forças, né, ou a isonomia entre os candidatos, né? E eu acho que as cortes eleitorais, né, os tribunais, a justiça eleitoral, elas serão chamadas a se pronunciar sobre essas três linhas de análise e terão o desafio de tentar se justificar, né, ao formular critérios em torno do escopo da liberdade de expressão que se relacionam com essas três questões. Então, acho que seria essa primeira contribuição a dar para a nossa conversa. Super bacana, Clarissa. Acho que são pontos super importantes. Eu acho que, de fato, talvez tenha poucos momentos onde a questão da liberdade de expressão seja tão relevante no exercício da democracia, né? Claro que durante todos os períodos a liberdade de expressão é essencial enquanto manifestação do pensamento, enquanto possibilidade de influenciar no processo político de uma forma geral, né? Quer dizer, mas nesse momento onde a gente está escolhendo
quem serão os dirigentes do país, enfim, quem serão os representantes do legislativo. Parece especialmente importante a proteção das garantias de liberdade de expressão, em que os cidadãos possam se manifestar, em que os candidatos possam se manifestar, os partidos possam se manifestar, e, portanto, que, nesse sentido, a gente tem um vetor muito forte de limitação das intervenções, né? Que as manifestações possam ser amplas, de um lado. Do outro lado, acho que você traz um outro vetor, que é o vetor da garantia da paridade de forças, que, no fundo, é um vetor que pode exigir algum tipo de intervenção que garanta essa paridade de forças. Aí, seja ela em discussões que a gente tem visto aí de propaganda antecipada, por exemplo, cujo sempre o argumento é muito de paridade de forças. Fala, olha, tem uma razão para a campanha começar num determinado momento, se você está fazendo propaganda antecipada, isso está desbalanceando a paridade de forças, então, um tipo de intervenção em geral considerada legítima aí do ponto de vista da justiça eleitoral. Eu acho que tem também, assim, acho que além desses três vetores super importantes que você traz, essas proteções diferentes e que vão ter diferentes vetores de forças aqui atuando sobre o espaço público de debate, né? A gente ainda vai ter uma discussão muito grande, ou pelo menos acho que essa é a expectativa, sobre questões de desinformação, né? Quer dizer, de uma participação ativa no debate público que pode gerar uma desinformação no debate público, né? Então, que pode ser baseada em informações inverídicas e que isso, de alguma forma, pode, de um lado, eliminar essa paridade de forças, mas pode também não ser uma questão de paridade de forças, é uma questão de um candidato em relação ao outro, mas ser alguma questão que afeta a qualidade do debate público como um todo, né? E eu acho que isso é uma questão que está na mesa e que eu acho que a gente vai ter que ver como é que a justiça eleitoral vai se posicionar. E com um elemento adicional esse ano, que eu acho que é uma preocupação particular com o próprio processo eleitoral, né? Com inverdades a respeito do processo eleitoral e como a justiça eleitoral vai se manifestar aqui. Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio gigante de garantia da robustez do debate público, de como intervir pouco para permitir que as pessoas se expressem, mas, ao mesmo tempo, que as intervenções sejam de qualidade para impedir que o debate se distorça e seja distorcido de forma equivocada. Eu acho que essa é uma busca de equilíbrio bastante delicado num processo que é muito concentrado em 45 dias e que a gente vai ter que viver isso aí nas próximas semanas. Então, só um breve comentário aqui, Ale, para tentar explorar, acho que pontos super importantes que a Clarissa trouxe para a conversa. Não, eu acho que com certeza, e uma das coisas que eu já queria aproveitar para fazer é, com base no gancho sobre a discussão dos efeitos da desinformação sobre a qualidade do debate político, queria passar a palavra agora para a professora Raquel, a quem eu também, mesmo que não tenha ali um relacionamento tão longo, vou me dar essa liberdade de, Raquel, não só te agradecer por estar aqui, mas também de te chamar pelo seu primeiro nome. E queria aproveitar e já fazer esse gancho, quer dizer, diante do que a Clarissa nos trouxe, principalmente sobre os desafios envolvendo liberdade de expressão, queria te ouvir um pouquinho para saber ali que expectativas você tem a esse processo eleitoral tão peculiar que está ali se iniciando hoje, um pouco para a gente discutir ali daqui a pouco quais vão ser alguns desafios que você enxerga. Mas primeiro, quais são as suas expectativas? Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, professor Alexandre. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de debater um tema tão importante e em tão boa companhia, né? Então, nesse sentido, também cumprimento a professora Clarissa e o professor Caio Mário. E a partir desse momento já vou abrir mão do professor para poder tornar aqui a nossa conversa o mais informal possível, né? Também queria cumprimentar aqui o Antônio, a Helena, o Rodrigo, que são os pesquisadores vinculados e que estão dando esse suporte. E queria comentar que, enfim, a fala da Clarissa, que me antecede, traz pontos extremamente importantes aqui, também refletidos já pelo Caio Mário. E quanto às minhas expectativas, como alguém que atua na área criminal e que tem uma visão mais
orientada, talvez, né, mais, digamos, pensada sobre o direito criminal, o direito penal. Alguns episódios aqui me preocupam já sobre como será esse processo eleitoral. Então, acho que o evento que nós tivemos, né, um recente evento que nós tivemos em Foz do Iguaçu, em que houve uma discussão se aquilo teria uma conotação política ou não, dá um pouco o tom de algumas questões criminais que podem acontecer. Ou seja, será que é possível que essa disputa ela ande para um elemento mais de violência, seja uma violência política aqui, que já é um crime recentemente, são crimes recentemente introduzidos no nosso ordenamento, especificamente um crime eleitoral, que é o de violência política contra a mulher. Então, aqui não é nenhuma expectativa, mas é uma apreensão, de certo modo, que eu tenho, né, sobre o quanto os ânimos podem se exaltar, a partir, inclusive, de desinformação, e aqui é um outro ponto que eu vou trazer, mas o quanto os ânimos podem se exaltar e o quanto uma criminalização que envolve essa questão de violência política poderia ser suficiente, né, para contornar um pouco essa situação. Eu não acredito muito que criminalização resolva problemas de um determinado contexto social, cultural, então não acho que isso seja, digamos, uma solução em si, mas é um elemento interessante o fato de que nós temos o que nós não tínhamos na última eleição, né, um crime específico, um crime eleitoral, portanto, submetido à competência da Justiça Eleitoral, relacionado à violência política, principalmente contra a mulher. Então, acho que isso é um elemento que eu estou bastante curiosa para ver como a Justiça Eleitoral vai se portar em relação a isso. E acho que um outro ponto que para mim é muito instigante também, que eu gostaria muito de entender como que a Justiça Eleitoral vai se portar, é em relação ao crime do artigo 323 do Código Eleitoral, que basicamente diz o seguinte: divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, portanto, a partir de agora, não é? Fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos. E fatos, no caso aqui, capazes de exercer influência perante o eleitorado. Esse crime tenta um pouco dar conta do problema das famosas, enfim, fake news ou da questão da desinformação, mas traz alguns elementos de alta complexidade na sua aplicação, como fatos que sabem verídicos, ou seja, se eu divulgo um fato que eu sei verídico, como será avaliado esse conhecimento e mais, como será avaliado a noção de verdade, né? Ou seja, fatos inverídicos, são falsos os fatos. Como que isso vai ser avaliado caso a caso? Eu acho que é um enorme desafio aqui que a Justiça Eleitoral vai ter. E, sobretudo, na minha opinião, o elemento mais difícil dessa aplicação vai ser a última parte, ou seja, fatos que sabem verídicos, capazes de exercer influência perante o eleitorado. Como que a Justiça Eleitoral vai avaliar essa capacidade, né? Ou seja, essa periculosidade, como nós muitas vezes falamos no direito criminal, dessas notícias falsas, como que será avaliado? Ou seja, será que algo que pareça um pouco quase bobo, né, quase tosco, a depender de um juiz que avalia, bom, talvez isso aqui não tenha uma capacidade de influenciar o eleitorado, mas o Brasil é um país com dimensões continentais, com diferentes compreensões, expectativas, realidades. Então, como isso vai ser avaliado? Isso vai ser avaliado a partir de uma lógica que a gente critica muito no direito criminal, que é de um homem médio, uma pessoa média, né, um cidadão médio, uma cidadã média. Como que isso vai ser avaliado, né? Então, acho que isso aqui é um grande desafio para esse momento, e me parece que vai ser essencial também a forma como a Justiça Eleitoral vai se portar aqui, também vai ser essencial na medida em que concordo com os que me antecederam. Nós não podemos ter um controle excessivo sob pena de matar desde o seu início, né, quase um debate natimorto. Não é isso que nós queremos. Agora, ao mesmo tempo, nós precisaríamos fazer algumas intervenções cirúrgicas para que esse debate possa ser feito também dentro de certos limites. Me parece que aqui não sei se há um consenso quanto a isso, mas não é qualquer fala, não é qualquer manifestação que vai estar aqui abrangida plenamente por uma liberdade de expressão. Mas nós precisamos dar a maior medida possível a isso para que nós possamos colocar, a partir dessa deliberação, a partir do debate público, colocar e conduzir a uma efetiva decisão sobre
né? Quem queremos enquanto presidente, quem queremos enquanto nossos representantes. E um debate pautado no medo da fala não vai ser algo produtivo. Então, nós precisamos ter realmente um limite aqui de intervenção, mas alguma intervenção tudo indica que será necessário. Então, acho que verificar, observar, né, diagnosticar como será essa intervenção da Justiça Eleitoral é algo que é uma grande expectativa minha, pelo menos, né, em termos de processo eleitoral nesse momento. Muito obrigado, Raquel. Eu acho que 3 pontos que me chamaram muita atenção dentro da sua fala, e depois, obviamente, a gente vai querer retomar para discutir de uma maneira um pouquinho mais aprofundada alguns aspectos que você trouxe muito bem. Sem dúvida nenhuma, a gente, num passado muito recente, o caso de Foz do Iguaçu nos chocou e nos trouxe, vamos dizer assim, uma concretude maior para o risco de episódios de violência saírem, vamos dizer assim, de episódios isolados para episódios muito mais recorrentes dentro, vamos dizer assim, do que a gente pode colocar, que em alguma medida, disputas que tenham, vamos dizer assim, no seu caráter, um caráter político, né? Disputas que a gente pode tentar, ao reconstruir os fatos, entender o que aconteceu, mas tem vários elementos ali de orientação, de influência política ali misturados dentro desse contexto. O que me chamou muita atenção, e eu concordo em gênero, número e grau, eu gostaria, inclusive, depois de explorar um pouquinho esse tópico com você, sem chegar a uma resposta, mas acho que discutindo um pouco, como é que a gente consegue medir influência sobre o eleitor, né, ou sobre o eleitorado. Eu acho que quando você coloca muito bem esse desafio do homem médio, eu acho que assim, um problema que a gente tem é um pouco essa memória recente nos Estados Unidos envolvendo invasões ao Capitólio, por exemplo, ou envolvendo outros atos que nos remetem à ideia de que, em alguma medida, tanto, vamos dizer assim, atos de violência num universo mais micro, pessoa a pessoa, quanto episódios que possam ali envolver uma quantidade grande de pessoas a atacar instituições brasileiras, atacarem prédios públicos ou qualquer outro tipo de manifestação nesse sentido, sem dúvida nenhuma se apresentam como um risco aqui do processo que está se iniciando agora. Eu acho que vale muito a pena pensar como é que esse risco poderia, em alguma medida, encontrar algum tipo de correspondência ali no artigo que você mencionou. Mas, só para terminar, e aí já, enfim, pensando alto com você, eu acho que vale muito a pena a gente tentar ali pensar a importância de intervenções cirúrgicas. E quando eu falo cirúrgicas em 2 sentidos. Na ideia de intervir o mínimo possível para garantir um pouco o que a Clarissa estava falando, de um debate robusto para informar um processo de decisão, obviamente, que vai se orientar pelas vontades de cada eleitor, mas, ao mesmo tempo, cirúrgico também no sentido de preciso, no sentido de como é que a gente pode interpretar de maneira coerente e sistemática os dispositivos que chegam a essa disputa eleitoral, de maneira a, no mínimo, entender que os parâmetros vão ser ali aplicados com alguma dose de coerência frente ao sistema e também, obviamente, alguma dose de referência ao nosso ordenamento e à tradição dogmática que a gente tem, mesmo com discussões sobre o sentido de alguns dos termos. Mas, enfim, essa é mais uma preocupação. Caio, queria que a gente pudesse passar para o próximo bloco. Opa, com certeza, Alexandre e Raquel, acho extremamente importante todos os pontos aí que vocês levantaram. Eu acho que no próximo bloco, acho que a gente podia era focar na questão da desinformação, né? Quer dizer, a ideia desse projeto do Observatório da Desinformação nas eleições de 2022, é justamente tentar entender essas discussões de desinformação, entender como a justiça eleitoral vai se colocar dentro dessas discussões e entender como é que ela vai lidar com os desafios que estão aqui à nossa frente aí nas próximas semanas, né? Então, acho que nesse sentido é bem oportuno que a gente possa abordar um pouco aqui com vocês quais são esses desafios dentro do contexto eleitoral, né? E pensando na questão da desinformação. O que vocês imaginam aí para as próximas semanas? Eu acho que a gente tem visto discussões de desinformação pelo menos em 2 níveis diferentes, que é de desinformações a respeito
de candidatos ou a respeito de partidos, quer dizer, desinformações sendo utilizadas como estratégias de campanha eleitoral e como parte das armas de parte a parte dentro do processo eleitoral. E também tem um segundo nível onde a desinformação tem aparecido, que é a desinformação a respeito do próprio processo eleitoral, né? Desinformação a respeito de urnas eletrônicas, desinformação a respeito de fraude, desinformação a respeito de vulnerabilidade do processo, no sentido de circularem informações que não são calcadas em nenhum tipo de aferição de verdade, mas que são ou especulações ou simples mentiras mesmo descoladas da realidade. Então, como é que a gente vai se preparar para lidar com isso? Que desafios a gente tem pela frente? Eu acho que eu queria jogar um pouco essa questão na mesa para que a gente possa conversar um pouquinho, obviamente, agora mais sobre expectativas, né? A gente está na beira aí do processo de campanha eleitoral e como é que a gente vai poder lidar com isso, que é um fenômeno muito presente, não só no Brasil, em outras jurisdições também, e que está todo mundo lidando com esse desafio. Não é um desafio trivial em nenhum lugar do mundo, né? E eu acho que a gente está na beira de uma eleição onde esse vai ser um desafio particularmente relevante. Não sei, talvez a gente possa começar a voltar a Clarissa aqui, né, Alexandre, para a gente ir revezando aqui, e aí a gente obviamente vai comentando também, colocando algumas das perspectivas que a gente tem, mas sabendo que isso, enfim, não tem uma resposta a esse assunto, né? Acho que é uma grande pergunta para todos nós que a gente vai tentar ir respondendo e discutindo as nuances desse assunto, que é super complexo, ao longo das próximas semanas. Caio, eu acho que esse é um problema, ele é grave e ele é triste, né? Porque eu acho que o que a gente tem de muito particular nessas eleições é esse medo, né, de uma desconfiança crescente, né, em torno do processo eleitoral, da rigidez do processo eleitoral, da boa manutenção, né, das condições de exercício da democracia, né? A gente hoje vive, né, sob o medo dos efeitos que essa desconfiança, né, pode causar. E eu acho que isso é grave, né, porque a gente precisa mesmo se preocupar com a manutenção das pré-condições, dos requisitos básicos, né, dos consensos básicos, né, em torno dos quais a gente pode exercer os nossos direitos políticos. Então, eu acho que a discussão em torno da desinformação, nesse contexto específico em que a gente se encontra, se dá nesse sentido, né? Nós estamos hoje preocupados com a manutenção dos consensos básicos a partir dos quais a gente exerce os nossos direitos políticos. Então, é uma dificuldade muito particular, muito peculiar que a gente enfrenta, e o debate sobre desinformação se articula com esse tipo de receio, né? Com esse tipo de tarefa, com esse tipo de esforço, né, que a gente se vê fazendo, né, no contexto atual para promover, né, esses consensos básicos para promover a manutenção dessas pré-condições de exercício dos direitos políticos dentro, né, desse regime institucional no qual a gente vive e que a gente valoriza. Né? Então, é uma preocupação indisputável, né? Que a gente deve pensar e refletir sobre o que fazer, eu acho que é indisputável, né? A gente precisa mesmo, né? Aí que vem o problema, né? Assim, é o que fazer, né? O que fazer que possa ser eficaz, né? Acho que a gente tem que se preocupar com essa questão da eficácia, né? E o controle do discurso, ele é uma das alternativas, né? E existem várias formas pelas quais a gente pode pensar controle de discurso, né? Ele é uma das alternativas e ele pode tentar visar, né, resultados de promoção, né, dessa convicção básica de várias formas. Ao mesmo tempo, a gente tem que tentar fazê-lo sem dar um tiro no pé, né? No sentido de que a gente precisa fazê-lo e, ao mesmo tempo, comunicar
tentar pelo menos, né, comunicar alguma consistência na formulação e aplicação de critérios, porque a gente quer justamente, né, agir e convencer, né, no sentido de que as instituições funcionam para todos e que elas funcionam igualmente para todos, né? Então a gente ainda tem esse desafio, né, que é o de formular critérios e trabalhar duro para aplicá-los de forma a tratar de fato as pessoas com isonomia, e não apenas isso, né, a comunicar esse tratamento isonômico, porque a gente precisa trabalhar pela boa percepção, né, do trabalho da justiça, que é disso que se trata. Hoje a gente vê, né, que esses consensos básicos, né, estão ameaçados, né, e por mais que não existam boas razões para isso, né, o fato é que eles estão. Então, a gente precisa fazer alguma coisa e se preocupar com os efeitos daquilo que a gente faz, para não acabar dando um tiro no pé e agravando, né, o esfacelamento desses consensos, né? Então, acho que não existe uma resposta, né, fácil. Eu acho que os tribunais, né, por um lado, devem trabalhar, né, com a tentativa de formulação de critérios, né, do que é sabidamente inverídico, por exemplo, né, do que tem potencial de impacto, de influência. Não são critérios fáceis, nem, né, fáceis, não são parâmetros fáceis. Eu acho que existe, né, uma chance, né, de que a gente vá tentar aplicar esses critérios, visando também, né, o efeito simbólico, né, da aplicação desses critérios. Porque eu tenho, sinceramente, eu tenho dúvidas, né, sobre o tanto que esse controle discursivo, né, no judiciário, ele alcança uma eficácia no sentido de fato controlar a informação circulante, né? Assim, eu não sei até que ponto que esse controle judicial de discurso ele tem este tipo de efeito, né? De realmente ter um impacto importante nos fluxos discursivos, né? Em meios digitais e meios online, né? Mas eu acho que existe a possibilidade de um impacto simbólico, que ele não é desimportante, né? No sentido de a gente comunicar que existem alguns consensos básicos que são importantes, né? Que a gente, né, desses consensos de fato que são importantes para o exercício né, dos nossos direitos, e nesse sentido, eu acho que a gente vai ter que ter cuidado, né, de fazer essa comunicação, de buscar esse efeito simbólico de maneira consistente, de maneira coerente, porque senão a gente estará justamente rifando, né, esta isonomia, né, essa igualdade perante a lei, que é aquilo do que a gente quer convencer as pessoas, né, de que, de forma geral, a justiça funciona neste sentido, né. Então, é realmente um desafio grande. Eu gostaria, inclusive, de ouvir os colegas sobre as percepções que têm, né, e o acompanhamento dos estudos mais recentes a respeito desse impacto real, né, assim, do tanto que controle judicial de discurso, de fato, influencia nos fluxos discursivos de fato, né, do tanto que isso acaba impactando a maneira como as pessoas entram ou deixam de entrar em contato com determinados discursos. Eu não tenho uma convicção muito formada sobre isso. Eu acabo tendendo a achar que o impacto é importante, mas ele é um bocado simbólico, porque ele vai compor as narrativas, né, em torno da importância e do valor do processo eleitoral, e eu acho que isso não é menos importante. Muito legal, Clarice. Eu acho que eu tenho alguns poucos comentários ali ao que você trouxe para a gente, um pouco tentando criar esse diálogo que você propõe muito bem, assim. Eu acho que um primeiro aspecto que nos chama muita atenção dentro da nossa conversa é que, enfim, tem um campo de estudo muito grande sobre o quanto que a desinformação impacta a tomada de decisão, seja do eleitor, seja em outras posições que nós, cidadãos, ocupamos no nosso dia a dia, porque uma das coisas que a gente discutiu muito
foi o efeito da desinformação sobre o combate à pandemia. Pessoas que, por exemplo, uma notícia, aliás, não chego a dizer nem notícia, uma mensagem que circulou muito em aplicativos de mensageria, por exemplo, vinculou nos primórdios, nos primeiros meses ali do período mais duro da pandemia, de maiores restrições, o uso de vinagre como uma possibilidade de se prevenir frente ali a contaminação por Covid-19. Então, assim, e claramente era uma informação falsa, uma informação que não tinha nenhum correspondente científico ou qualquer coisa relacionada a autoridades públicas que poderiam estar testando, experimentando, ou ter qualquer indício para, enfim, verificar se era verdade ou não. E claramente era uma mentira. Então, assim, uma das coisas que é muito complicada é você tentar medir o quanto que as pessoas, num primeiro lugar, vão se convencer e quantas pessoas são impactadas a depender de onde foi o ponto de origem da informação e como ela se espalhou. Porque é um desafio em si entender como a informação se espalha a depender das características da plataforma que a gente está falando, né? Uma coisa a gente fala de mensageria, outra coisa a gente fala de rede social, tem algumas que misturam componentes das duas, enfim, é de uma complexidade bem grande. Agora, um ponto que você trouxe que eu achei extraordinário é o ponto da eficácia. Porque, bom, o Observatório trata de decisões da Justiça Eleitoral. E a gente está falando, vamos dizer assim, de diversas decisões que em outros períodos eleitorais discutiram remoção. Uma expectativa que essa, a gente também tem um volume razoável, para dizer não para dizer significativo, porque essa é um pouco a nossa expectativa, de decisões que vão discutir fundamentalmente a remoção de conteúdo. E esse é um elemento fundamental que você traz para a gente, que quando a gente vai discutir eficácia, a primeira coisa que a gente tem que pensar em alguma medida, trazer de maneira muito clara a mensagem de por exemplo, essa notícia ou o formato qualquer que essa informação receba, meme, vídeo, post de rede social e assim por diante, esta informação que é trazida aqui foi reconhecida como um fato sabidamente inverídico ou uma informação associada não, né, mas que venha prejudicar, por exemplo, ali a credibilidade da Justiça Eleitoral e das eleições, das urnas e assim por diante, essa declaração no nosso sistema é importante como um reconhecimento de que aquela informação ou desinformação, para ser mais preciso, pode gerar efeitos danosos ao exercício da nossa democracia, principalmente, por exemplo, do ponto de vista da robustez do debate. Ou principalmente na ideia de que, quando a gente vai pensar especificamente sobre o nosso processo, há um reconhecimento de que o debate público não é o mesmo, seja pela informação que chega a mim, seja pela possibilidade de avaliação das informações de acordo com o que eu consulto e de acordo com que grupo eu faço parte. Então, são vários desafios que a gente tem colocado aqui que impactam a eficácia. Mas o papel simbólico da declaração funciona muito bem. Eu acrescentaria um elemento fundamental aqui, pelo menos no meu ponto de vista, que é o seguinte: em alguns casos, você interrompe a cadeia de disseminação. Quando você obriga plataformas digitais a dizer, não só reconhecer que aquela informação não deve continuar circulando, mas também como interromper aquela circulação naquele ponto de origem, nos pontos que estavam ali nessa rota disseminando. Isso não significa que o problema está resolvido, longe disso. Na verdade, o que a gente tem na prática outros canais podem se formar nesse conjunto de veias que vão irrigar como essa informação pode ser republicada e redistribuída. Agora, a Justiça Eleitoral tem um papel importante de interrupções que podem ser estratégicas diante de um período tão curto, que é o período eleitoral, que são os 45 dias que o Caio muito bem mencionou. Essa interrupção pode ter um papel que eu acho que, para além do valor simbólico da decisão em declarar e interpretar, ela pode ter um efeito estratégico sobre a isonomia entre os candidatos, para que eles, vamos dizer assim, não que eles não sofram danos, mas para a Justiça Eleitoral funcionar como uma ferramenta de contenção dos danos, de quase que tentar, vamos dizer assim, conter um sangramento que vai existir durante esse período. Mas vou parar aqui, que já estou falando demais. Caio, passo a palavra para você, para a gente ouvir a Raquel.
Eu só queria fazer um complemento muitíssimo breve, que eu achei extremamente interessante essa troca sua com a Clarissa. Alexandre, que é o seguinte, eu acho que além do efeito simbólico, além do efeito também de interrupções estratégicas de certos fluxos de informação, que eu concordo plenamente, eu acho que na medida em que a gente consiga construir uma justiça eleitoral, na linha do que a Clarissa estava propondo, de que seja coerente, né? Que consiga se justificar e consiga se comunicar de forma adequada sobre aquilo que não é legitimamente plausível no debate público robusto e que é, portanto, uma desinformação, que é algo que está negativo para o debate público como um todo. Talvez, idealmente, uma coisa que a gente deveria pensar é se a justiça não vai estar contribuindo para criar um standard que pode ser, inclusive, incorporado por redes sociais, que pode ser incorporado por parte dos veículos que controlam esses fluxos de informação. Eu acho que esse é o outro caminho de eficácia que se tem aqui. Porque, evidentemente, assim, se a gente olhar a eleição de 18, a gente capturou cerca de 3 mil decisões sobre desinformação online. É uma fração do fluxo de informações. A gente está falando de algo muito pequeno, né? Mas que tem esse efeito simbólico, tem esse efeito de interromper certos fluxos de informação potencialmente relevantes, e acho que tem esse outro efeito adicional na medida em que haja uma coerência nessas decisões, que é informar o que podem ser regras adequadas para as comunidades onde essas informações estão fluindo. Né? Então, acho que esse é o outro ponto para a gente pensar e elaborar com cuidado. Mas deixa eu pausar aqui e passar direto para a professora Raquel com essa questão pela frente, Raquel, assim, sobre os desafios da desinformação e como é que a gente vai poder, enfim, enfrentá-los e lidar com eles nas próximas semanas aí. Bom, achei interessantíssimo aí o debate que me antecedeu, achei as considerações da Clarissa absolutamente brilhantes, queria só pontuar isso, e o Alexandre ainda pensou pontos assim, também cirúrgicos sobre a discussão, e acho que essa questão da eficácia é um ponto que eu também vou voltar, mas antes disso, que acho que talvez seja uma questão central para nós, né? Afinal, como que nós conseguimos, então, sair dessa situação em que nós nos encontramos, como que nós conseguiríamos, de certo modo, evitar que essa desinformação seja, digamos, uma realidade intransponível, e se a justiça eleitoral vai ter um papel relevante, como, de que maneira, etc. Mas algumas percepções minhas em relação a isso são: a primeira, que se, de certo modo, numa eleição anterior ou em anos anteriores, a questão da desinformação estava muito vinculada a partidos políticos e a candidatos e candidatas, parece que agora ela tem acho que um pouco como o Caio Mário trouxe, né? Ela tem um deslocamento para uma discussão sobre o próprio procedimento eleitoral, a própria validade da forma como nós já estamos anos elegendo nossos representantes no Brasil. Então, acho que isso é um grau a mais, porque se antes a desinformação ou essa disseminação de informações falsas servia um pouco para tentar convencer uma pessoa a não votar em tal candidato ou candidata, mas sim a votar em tal candidato ou candidata, e com isso conseguiu uma vitória, entre aspas, dentro, né, daquele nosso sistema eleitoral de votação. Agora é o próprio sistema que está sendo colocado em questão com base nessas informações inverídicas. Então, acho que é um grau mais sério de desinformação mesmo que nós estamos enfrentando, que nós teremos que lidar nesses próximos dias. Também acho que isso não é uma realidade brasileira, não é um problema. Nós sempre achamos que o Brasil tem muitos problemas, mas isso não me parece que é um problema exclusivamente brasileiro, pelo contrário. Aqui, se nós olharmos para fora, nós vamos ver que muitos países com democracias muito maduras, e se nós entendíamos muito maduras, com instituições que nós entendíamos muito sólidas, estão passando por situações também difíceis em termos de processo eleitoral. Por exemplo, na Alemanha, uma fundação de pesquisa bastante conhecida, que é a Fundação Alexander von Humboldt, criou um laboratório de informação para tentar entender melhor por que as pessoas parece que começam a duvidar daquilo que seria cientificamente comprovado, e isso também, inclusive, no âmbito de processo eleitoral. E a gente fala da Alemanha também, que
é uma democracia que nós entendemos como sólida. Então, não é uma realidade só brasileira, também não acho que é uma realidade eleitoral, no sentido dos dias políticos, quando nós vivemos a pandemia, que ainda está aí nos seus, finalmente, esperamos, nós tivemos uma série de questões relacionadas à desinformação. Então, acho que é um contexto muito mais amplo, né? O problema da desinformação e o problema da desinformação num contexto de direitos políticos e de processo eleitoral numa democracia fica mais, eu diria, potencializado, fica realmente intensificado aqui. Então, a minha percepção é que o problema é anterior e mais complexo e que nós estamos vivenciando ele num contexto específico e nos preocupamos muito com esse contexto específico pelas consequências nefastas que uma desinformação nesse preciso contexto pode gerar. Concordo que podemos questionar a eficácia do controle, de uma certa, digamos, a avaliação do discurso pela justiça eleitoral. Num primeiro, eu sempre sou bastante cética em relação a isso, acho que não é possível questionar o efeito simbólico, concordo, acho que é um efeito simbólico com certeza. Concordo também que o fato de cessar a disseminação teria, me parece, uma eficácia importante já, embora não plena, mas o que às vezes me preocupa, e aí eu faço até um testemunho pessoal aqui, é que para muitas pessoas com quem eu converso, e eu tenho feito um exercício de conversar muito com as pessoas sobre isso, dos diferentes locais e experiências de vida, o fato de algo ser declarado como efetivamente inverídico nem sempre tem um efeito sobre a convicção já formada dessas pessoas ou das pessoas em geral. Então, isso é algo que me impressiona, isso é algo que me traz a reflexão, porque esse é o ponto, né? O negacionismo, a desinformação, ela vai a tal nível que, ainda que uma justiça eleitoral diga, bom, isso aqui é sabidamente, né, ou enfim, haja um controle desse discurso, esse próprio controle é colocado em questionamento ou negado. Então, talvez aqui a gente tenha um problema de segundo grau, né? Ou seja, uma potência, que como que nós vamos resolver também a própria descrença na justiça eleitoral, que é quem vai fazer a análise desse discurso. Então, essa é uma preocupação que eu queria compartilhar aqui, uma angústia que eu queria compartilhar com os meus colegas aqui. Super, super interessante, Raquel, e acho que esse seu ponto de que o problema é mais complexo e anterior, e de que a gente não pode ter expectativa de que a justiça eleitoral vai resolver todo esse problema, né? Quer dizer, ela tem essa atuação que é simbólica, que é cirúrgica, que vai ter alguns impactos, mas ela não vai, e nem podemos ter a expectativa de que ela resolva todo o problema da desinformação, né? E eu acho que compreender esse problema como um problema muito mais amplo, compreender esse problema como algo que vai ter múltiplas estratégias para lidar com ele, né? Enfim, estratégias de fact-checking, estratégias de contra-desinformação, estratégias judiciais, como na justiça eleitoral, mas são todas essas coisas que, na realidade, acabam afetando os fluxos de informações, como a Clarissa estava colocando. Né? Eu acho que não é uma única coisa e a gente não pode depositar todas as nossas expectativas numa única coisa. E, além disso, acho que todos esses esforços, eles têm que se complementar, né? Então, essa ideia de que a justiça eleitoral pode ajudar a construir estándares melhores, talvez, para a gente lidar com questões de desinformação em alguma medida. Fact-checkers podem nos ajudar também a descobrir problemas que estão acontecendo meio em tempo real ali. Estratégias de contra-desinformação, disseminar informações que, de fato, corrijam a percepção de informações inverídicas, por mais que isso seja difícil, que isso seja complexo. Eu acho que pensar essas múltiplas estratégias como coisas que se reforçam e não como coisas que têm que ser vistas isoladamente ou com a capacidade de solucionar completamente um problema que é complexo e que tem múltiplas facetas, eu acho que vai ser algo que a gente vai ter que ver aí nas próximas semanas também. Eu acho que não é um esforço do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais, esse é um dos esforços a serem colocados em prática, mas eu acho que vão ter que ter múltiplos esforços e ainda assim eu acho que vai ser um ambiente informacional bastante
tumultuado, né? A gente vai estar vivendo dentro desse ambiente. Então, enfim, eu acho que esse é o desafio grande que a gente tem pela frente, de compreender esse fenômeno com essa complexidade, de entender que não vai ter solução simples e não vai ser uma única instituição que vai ser a depositária dessa solução, mas que eu acho que a gente vai ter que lidar com múltiplas instituições que vão estar dentro do ambiente informacional, né? Não estão fora. Esse é o outro ponto, né? Então, tudo que elas decidem, o que elas fazem, ela faz parte do discurso. Ela não é fora do discurso, não tem ninguém num ponto externo ao debate público que está tomando essas decisões, e eu acho que isso é particularmente relevante da gente estar atento aqui nesse observatório e nessas nossas próximas conversas. Mas, enfim, Alexandre, passando a palavra aí para você. Obrigado, Caio. Eu acho que agora a gente pode passar para os comentários finais, e eu vou fazer um pequeno parênteses. Raquel, eu também concordo plenamente com você que essa descrença me preocupa muito quando a gente vai pensar, por exemplo, todos os esforços que o Caio mencionou há pouco, do ponto de vista da ideia de que, mesmo assim, uma parcela específica de pessoas, isso não vai gerar um efeito significativo. E isso é muito preocupante, porque isso é muito profundo, vamos dizer assim, nos consensos que a Clarissa mencionou e mencionou muito bem. Quer dizer, em alguns deles, por mais que ele seja, vamos dizer assim, um pilar da nossa sociedade, pode ser que a gente, em alguns casos, alguns grupos nem sequer estejam dentro, vamos dizer assim, concordem com esses consensos mínimos para a gente pensar a nossa organização da sociedade. Mas é só um breve parênteses, porque, querendo ou não, é uma preocupação que a gente compartilha sem efetivamente ter ali desdobramentos específicos relacionados a isso ou potenciais respostas. Para aqui, e passo a palavra para a Clarissa, para a gente fazer a nossa rodada de comentários finais e encerrar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que continuaria por muito tempo, mas a gente tem que se manter ali dentro do nosso compromisso perante vocês. Mais uma vez, queria agradecer bastante a presença de vocês e, obviamente, as contribuições aqui para essa nossa conversa. Clarissa, fica à vontade para os seus comentários finais. Alexandre, você é bastante breve, finalizando, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que a gente vai ter vários outros momentos interessantes nesse percurso. E o que eu diria? Aproveitando a fala extremamente importante da Raquel em relação à profundidade e à dificuldade do problema que a gente encontra, né, que diz respeito a essa fenomenologia da construção das convicções, né? Ou essa compreensão um pouco mais profunda de como a gente chega a acreditar em alguma coisa, né? E aí eu queria concluir enfatizando e torcendo, né, para que a Justiça Eleitoral possa fazer o melhor trabalho possível de justificação, né? Ou seja, de comunicação de suas razões, e que a gente possa ajudá-la nisso, né? Que a gente possa tomar as suas decisões e tentar compreendê-las, né, da melhor maneira possível e fazer esse trabalho de investimento ativo do nosso interlocutor, né? Porque eu tenho uma aposta de que, posso estar completamente equivocado, mas eu tenho uma aposta de que talvez o caminho, né, para que a gente possa retomar a construção desses consensos básicos seja a gente não perder, né, a fé, vamos dizer assim, né, na capacidade ativa do nosso interlocutor. Acho que a gente tem que insistir nisso, a gente tem que lutar contra a passividade na qual todos nós nos encontramos neste ambiente informacional, né? A gente foi transformado num tipo um pouco estranho de consumidor, né, de informação, de conteúdo, e talvez, né, isso esteja sendo um pouco deletério, né, na construção da convicção de qualidade. Então, eu encerraria dessa forma, né, de que possamos ser mais um pontinho, né, no engajamento ativo do discurso, né, na compreensão ativa das razões do tribunal e ajudando né, auxiliando na disseminação dessas justificativas e nesse convite para que as pessoas possam elas também se engajar nessa reflexão, na construção ativa e reflexiva das convicções em torno do que significa a nossa democracia, do funcionamento das nossas instituições. Eu acho que, enfim, pode ser um caminho muito difícil, mas talvez seja um caminho. Então, eu encerro dessa forma. Obrigado, Clarissa. Super bacana. Acho que
Ainda mais assim, nesse momento, acho que a gente olhar para essas possibilidades é algo muito importante mesmo. Queria passar a palavra para a professora Raquel. Raquel, um grande prazer ter você aqui com a gente também e te ouvir aí nesse fechamento. Acho que sua preocupação é a nossa preocupação em relação a essa questão das convicções e quanto elas podem ser mudadas ou não podem, e quanto a gente, enfim, tem um discurso com essa possibilidade ou não, mas acho que esse esforço está à nossa frente aí mesmo. Passo a palavra para o seu fechamento aí. Muito obrigada, então, queria só reforçar aqui a alegria que foi poder escutar os colegas com reflexões tão profundas sobre um tema tão instigante, tão importante nesse momento. Então, para mim foi realmente uma grande alegria poder estar aqui aprendendo com todos vocês. E eu queria só deixar bem claro que acho que as instituições aqui vão, sim, desempenhar um papel fundamental e tem, sim, eficácia. Do contrário, eu não estaria aqui discutindo isso. Tem, sim, eficácia, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. O que me parece só importante é nós não esquecermos do nosso papel mesmo enquanto cidadãos, porque o que eu percebo da disseminação e da desinformação é que muitas vezes a crença ou a dificuldade de entender que aquela informação não era verídica também está no interlocutor, ou seja, nossa, mas quem me mandou isso ou quem me enviou isso é alguém que eu prezo muito, é alguém que eu respeito muito, é alguém que é muito próximo de mim, muito mais do que a professora Clarissa, o professor Caio Mário, o professor Alexandre, talvez, e nós aqui que estamos conversando. Então, eu acredito que nós mesmos temos esse papel com as pessoas que são próximas de nós, de colocarmos isso em questão, de pautarmos esse debate, de checarmos, claro, obviamente, de checarmos toda a informação que nós disseminamos, mas, sobretudo, de ter essa possibilidade, ponto a ponto mesmo, de promover esse debate. Porque se a desinformação também se vale dessa relação de proximidade, de, bom, eu vou acreditar no meu vizinho, afinal de contas, eu conheço ele há 30 anos, ele não iria me mandar algo que não é verdade, nós também temos que trabalhar, talvez, um pouco dentro dessa lógica menos de uma formalização institucional e mais no corpo a corpo, que é talvez algo curioso, mas também me parece que aqui tem uma eficácia importante e nos coloca, nos convoca a um papel muito ativo para combater a desinformação. Então, na verdade, meu convite é isso, que nós possamos exercer esse papel, que também me parece aqui extremamente cívico nesse momento, em que nós estamos lutando contra uma questão de desinformação tão séria no nosso sistema, enfim, nessa proximidade já nesse momento eleitoral. Eu queria só colocar essa ponderação. Muito obrigado, professora Raquel, professora Clarissa. Agora, para encerrar, pelo menos eu tenho que tratá-las como professoras, porque realmente a nossa discussão foi uma discussão não só muito interessante para a gente poder ali compartilhar com todos aqueles que vão ter acesso a esse material, mas também como ponto de partida para as discussões que a gente vai ter dentro desse período que tendo a dizer que vai ser um período agitado, mas com muitas discussões jurídicas relevantes e, obviamente, fazendo votos aqui que seja um período que a gente consiga, ao final, ter muito orgulho da nossa democracia, ter muito orgulho dos nossos processos e das nossas instituições dentro, obviamente, do que a gente espera. Mas, para além disso, obviamente, queria agradecer muito as contribuições de vocês, professora Clarissa, professora Raquel, agradecer muito a nossa equipe de pesquisa, eles que conseguem manter esse projeto, o projeto Observatório de pé, e os nossos alunos que também estão nesse processo de semana a semana analisar todas as decisões, e se estiverem assistindo, no encerramento dessa nossa conversa, segue aqui os nossos agradecimentos também. Caio, por favor, as suas palavras finais e a gente já encerra esse nosso encontro. Só agradecer mesmo, Alexandre, acho que foi super bacana, Raquel, Clarissa, contar com vocês não só hoje, mas ao longo desse processo vai ser um enorme prazer. Acho que a gente vai ter muitas discussões de grande profundidade, de grande importância nesse momento. Então, acho que é uma reflexão que vai ser permanente e acho que a gente vai ser muito feliz aí de poder ter um conselho de pessoas pensando sobre os assuntos na medida em que eles venham surgir. E eu acho que é isso que a gente está esperando.
e também esperamos poder ter esse debate sempre com essa equipe de pesquisa, com os alunos com quem a gente está lidando aí semana a semana, como o Ale colocou. Então, acho que vai ser bastante interessante e proveitoso aí nas próximas semanas. Obrigado mesmo, obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição, pelos comentários e discussões de altíssimo nível. Muito obrigado.